Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô, bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. No ar, nossa área, vamos até o meio-dia com as informações locais e depois em rede nacional as informações dos grandes times da capital e também da Baixada. Vamos com nossa área e com os destaques do dia de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Na Ilha do Retiro, o Guarani perde para o Sport 2-0 e pode sair do G4 no final da rodada. Os 2 gols do Leão foram marcados por Rafael Thierry. Bugre joga mal e Pivete vê a equipe precisando resgatar competitividade. O Anderson leva o 3º amarelo e é desfalque para a próxima rodada. Substituído nos primeiros minutos por conta de um desconforto na panturrilha esquerda, Bruno Mendes será reavaliado nesta segunda-feira. Em jogo morno, Ponte Preta e Ceará ficam no 0-0 no Moisés Lucarelli. Aos 13 minutos, precisou ser substituído por um desconforto muscular na coxa esquerda. Leonaldi entrou no lugar dele. Camisa 9 fez sua estreia na Série B. Amaral levou o 3º cartão amarelo e desfalca a Macaca contra o Londrina no próximo domingo. Botafogo vence o Atlético Mineiro 2-0 e segue na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Vitor Sá com um golaço de letra e Matheus Nascimento foram os autores dos gols. Com esse triunfo, a equipe carioca se mantém 100% na competição e a 2 pontos do Palmeiras, que é o 2º colocado. Vice de futebol Marcos Braz e jogadores do Flamengo são hostilizados por torcedores na volta ao Rio. Grupo de rubro-negros vai ao Galeão reclamar da derrota para o Atlético Paranaense e da má campanha no Campeonato Brasileiro. Phoenix Suns e Filadélfia vencem nos playoffs da NBA e deixam tudo igual nas séries contra o Denver Nuggets e o Boston Celtics, respectivamente. Bandeirantes. Está no ar nossa área. Uma vez mais com você neste dia 8 de maio de 2023. Estou aqui com Danilo Capucci na mesa de áudio e Lucas Pessoa, montagens, gravações e também imagens no YouTube. O rápido intervalo e voltamos já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e São
Sorocaba. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria de entender o porquê de Guipira não estar sendo mais utilizado. Paulo Baia foi muito mal no primeiro jogo e Dudu não é tão produtivo e ofensivo quanto Guipira. Antônio do Jardim Boa Esperança. Grande abraço, muito obrigado. Bom dia, Batista, tudo bem? A Ponte perdeu 2 pontos ontem, devido ao covarde medroso Felipe Moreira, ao substituir Eliel por Leonaldi. O Ceará estava pedindo para perder o jogo. Bom dia, Batista. Tenho assistido todos os jogos da Série B e não vi nenhum time mais desinteressado, disperso, frouxo, nem mesmo Tombense. Agora o jogador vem jogar no Guarani e viram esses preguiçosos inertes. Alguma coisa precisa ser feita. Abraços, Adilson Botafogo. Muito obrigado pro pessoal mandando aqui inúmeras mensagens na bronca com a derrota do Guarani e com o empate da Ponte Preta. É hora da Ponte na Band. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Oi, Batista, chegando com informações da Ponte Preta. Macaca que ontem pela manhã ficou no empate 0-0, jogo disputado no estádio Moisés Zucarelli, 11 horas da manhã, sol a pino. A Ponte apenas empatou com o Ceará em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte engata agora uma sequência de 3 jogos sem derrota, 2 empates e 1 vitória. O time acabou tendo modificações, Pablo Diego não pôde jogar, entrega ao departamento médico com desconforto muscular, Elvis ainda não foi liberado pelo DM, também não o Fábio Sanches, peças importantes que faltaram no time da Ponte nesse jogo, nesse empate contra a equipe do Ceará, Batista. Ao final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Felipe Moreira, ainda interino, ele falou sobre o rendimento do time e negou que a equipe tenha feito uma partida ruim. Segundo ele, a Ponte Preta foi bastante efetiva, conseguiu anular as principais peças do Ceará e acabou fazendo uma partida de boa qualidade. Vamos ouvir as palavras, portanto, do técnico da Ponte Preta. Eu acho que desempenhou um bom futebol, sim. Um jogo 11 horas da manhã, o calor que estava, uma equipe que vem de título, com grandes jogadores. Você pegar a folha do Ceará, ela é imensa, né? Numa Série B. Eu acho que foi uma partida muito bem estudada, muito bem elaborada. A gente conseguiu equilibrar o jogo de uma maneira fantástica, sem sofrer, né? Não tivemos nenhuma, não lembro agora de uma finalização frontal ao nosso gol. Você pega os números, a gente teve 21 finalizações contra 5 do Ceará. Então acho que foi um grande jogo e a gente sai feliz pela performance. Eu sempre falei isso para vocês, é uma coisa que eu privo muito a performance. A gente vem evoluindo muito, mas triste pelo resultado, que a gente poderia ter sido diferente aqui hoje. Também na entrevista coletiva, Batista, eu perguntei ao Felipe Moreira sobre a necessidade de reforçar o grupo, o elenco da Ponte Preta. Afinal, é um campeonato muito longo, a Ponte não tem um elenco tão numeroso assim. Ele respondeu sobre isso e falou sobre as possibilidades, lógico que esperando a janela de contratações reabrir. Agora a ênfase deve ser dada também aos jogadores das categorias de base. Vamos ouvir o treinador Ponte Pretano. A gente está em formação, então tem muitos atletas ainda que estão sendo trabalhados para poder ajudar.
A gente tem que pensar que a gente tem um elenco, a gente tem, para mim, o melhor elenco que tem, porque é esse que a gente tem na mão hoje, não tem como a gente mudar disso, né? Tá a janela lá na frente, então a gente tem que trabalhar com esse elenco, entender muito bem as características individuais de cada um, a maneira da gente trabalhar com cada um é do jeito de cobrar, o outro é do outro. A gente tem trabalhos, hoje acaba o treino, eu pego o Amaral, você vê que até refletiu em algumas situações. A expulsão no jogo do Botafogo é um passe que o Amaral tira o peso por cima da bola. O gol do Gé que estava impedido é um passe do Amaral que tira o peso da bola. Então a gente tem que trabalhar com todos que estão hoje à minha disposição da melhor maneira possível e tirar o melhor de cada um para a gente ter um elenco forte na Série B, que exige muito. É um campeonato muito competitivo, é um campeonato que você tem distâncias para viajar, a logística é muito difícil. Então é por isso que a gente tem que entender o momento de cada um e colocar os melhores que estão em campo. Batista, Ponte volta a campo agora no final de semana, domingo, 13h30 da tarde, jogando no Estádio do Café, em Londrina, contra a equipe do Londrina. Fica a expectativa sobre os jogadores entregues ao departamento médico, que podem ser liberados e reforçar a equipe para a partida do próximo domingo. Falamos da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Ok, Vladimir Catarino e agora Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, a análise da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Nossa Área. Eu entendo que faltou um pouco mais de apetite para a Ponte ganhar o jogo ontem, o chamado tesão, né? Aquele negócio de acreditar um pouco mais, de ter um pouco mais de confiança no próprio taco. O Ceará veio para empatar o jogo, ele incomodou muito pouco a Ponte, né? E vejam que enquanto a Ponte teve o Eliel em campo, junto com o Gé, até 12 ou 13 minutos do primeiro tempo, a Ponte já tinha criado 3 grandes oportunidades e estava dando um abafa ali, estava amassando a equipe do Ceará. Aí, uma fatalidade, o menino sentiu, tomou 2 faltas duras, não sei se esse problema na coxa é um problema originalmente muscular mesmo, de alguma coisa que tenha destendido, ou se é fruto do trauma. Hoje o departamento médico da Ponte deve se pronunciar, mas ele tomou na segunda pegada, na segunda falta forte, quando o Ceará viu que o Eliel estava bagunçando o coreto, começaram a fazer rodízio de faltas em cima do menino e o juiz gaúcho, né, olhando. Quando o jogador da Ponte fazia a falta, ele dava amarelo. Quando os jogadores do Ceará faziam falta com a mesma intensidade, eles não davam. Enfim, o pau comeu e eu não sei se é trauma ou não, mas saiu o Eliel. Ao sair o Eliel, aí o Felipe Moreira veio com o Leonaldo. Ah, mas tem liberdade, vai aparecer ali pelo lado direito, ele conhece aquele lado do campo, já fez gol por ali, mas mudou, né? Mudou, a Ponte ficou modorrenta, ficou tocando lateralmente. Ficou um time previsível, ficou um time lento e mesmo tendo sido superior, foi sim, a Ponte foi melhor do que o Ceará, mas faltou aquele algo mais, aquela pitada a mais de ousadia para que a Macaca ganhasse o jogo. Só isso que faltou. O Ceará veio clarissimamente para empatar com o seu treinador, o Barroca, né? Tanto é que o Kaique França, que sempre é destaque no time da Ponte, sempre fazendo 2, 3 defesas importantes, ontem nada. Só que a Ponte ia, mas não ia com aquela vontade, com aquela volúpia que nós já vimos em outras oportunidades. A Ponte também entrou para não tomar gol. Essa é a verdade. A Ponte, num determinado momento do jogo, mesmo tendo adiantado, né, o Matheus Jesus para virar quase que um terceiro atacante, um meia avançado, foi ele o cara que mais finalizou contra a meta cearense, mas ele é um volante. Ele vai lá, chega, tem qualidade, tem uma perna canhota precisa, em umas acertou o gol, em outras errou o arco, errou o buraco. Mas, considerando que o Matheus Jesus é volante, a Ponte, num determinado momento do jogo, em boa parte do jogo, jogou com 4 volantes. Amaral, Felipinho, Leonaldo e Matheus Jesus. Esse era o cara para fazer a função do Elvis, mas é outra característica. Enquanto esteve o Cássio Gabriel, também com baixíssima intensidade, lento, pega ali, toca ali, não faz o 1 contra 1, não bate com explosão para cima do adversário. E a Ponte dominou, mas o Ceará sentiu que estava sendo dominado, mas que não corria quase que nenhum risco. Ah, pode dominar, mas não está chegando. Então faltou sim para a Ponte um algo mais de coragem para ganhar o jogo, e eu sinceramente não gostei da substituição
Para quem tinha no banco o Guipira, o Dudu Ratamoto, o Paulo Baia, né? A primeira opção, o Léo Naldi. Mas o Léo Naldi é um grande jogador, mas ele teria que entrar no lugar de um dos volantes. Simples assim. Ou se a Ponte estivesse ganhando o jogo lá pelos 40 do segundo tempo, aí sou a favor. Dá uma fechada. Agora 12 do primeiro tempo, você jogando bem, envolvendo o adversário, um time intenso. E aí você perde o seu cara mais participativo ofensivamente e vem com um volante que tentou ser um atacante, tentou ser um cara de chegada de ataque pelo lado direito, mas com muita dificuldade, sem ter a característica, enfim, a Ponte deixou escapar pelo vão dos dedos 2 pontos importantíssimos num jogo que era para ela ter vencido, não tivesse faltado esse algo mais. E vem aí o derby campineiro, Ponte Preta e Guarani, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Confronto de número 205. Será no dia 21 de maio, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro. A sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. Chame pelo WhatsApp 995450320. Sudeletro. Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino. Oi, Batista. Falando do Guarani no nossa área, Bugre que conheceu ontem a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Segunda derrota consecutiva. O time perdeu para o Sport 2-0. O jogo foi na Ilha do Retiro com portões fechados. O Guarani não esteve bem, não fez uma boa partida, sendo dominado pelo Sport praticamente durante toda a partida e por isso acabou conhecendo a derrota. 2 gols do Rafael Thierry, zagueiro, ainda no primeiro tempo. O Guarani, portanto, depois de 3 resultados positivos, 3 vitórias consecutivas nas 3 primeiras rodadas, acaba conhecendo 2 derrotas seguidas fora de casa. Ao final da partida, o técnico Bruno Pivetti falou sobre a atuação do time nesta derrota para o Sport 2-0. Vamos ouvir as palavras do treinador bugrino. O primeiro tempo nós fugimos muito à nossa característica, a equipe com bola atuou com os jogadores muito distantes entre si. A parte defensiva nós não demonstramos a competitividade nos duelos, principalmente que demonstramos nos primeiros jogos da competição. Na segunda etapa, com uma mudança de atitude, nós conseguimos igualar mais o jogo em relação ao adversário. Conquistamos algumas boas oportunidades de chegada na baliza adversária. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol, mas trazer os ensinamentos que essa partida nos proporciona para que nós possamos fazer uma boa semana de trabalho e, consequentemente, fazer um bom jogo contra o Sampaio Corrêa em casa no próximo final de semana. O Guarani que veio com alterações para esta partida, né? Não pôde contar com o Alan Santos, o zagueiro contundido. No lugar dele, o Alvarinho foi recuado para a zaga. Meio campo com a presença do Anderson e também do Isaac, com o Bruninho indo para o banco de reservas. Mudanças, opções feitas pelo técnico Bruno Pivetti, mas que infelizmente não deram o resultado esperado. O Guarani volta a campo agora no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa. O Bruno Pivetti exatamente analisou, fez uma projeção para esta partida do próximo sábado contra o time do Maranhão. Agora é resgatar aquilo que principalmente nós fizemos de positivo nos 3 primeiros jogos da competição. Sabemos que passamos por dificuldades, enfrentamos grandes adversários. Agora é recuperar a equipe da melhor maneira, mas treinar e ajustar aquilo que nós precisamos ajustar para que nós possamos voltar a ter a competitividade que tivemos nos 3 primeiros jogos. Isso é de fundamental importância, justamente para que a equipe alcance o objetivo que todos nós temos no campeonato. Batista, o Bruno Mendes, né, acabou saindo aos 10 minutos do jogo de ontem com dores na panturrilha esquerda. Vai ser melhor avaliado agora quando o elenco chega a Campinas para saber as condições de treinamento e também de jogo para o próximo sábado.
O Henderson recebeu o terceiro cartão amarelo, não pode jogar. Então são alguns dos problemas que o Bruno Pivetti já começa a pensar na montagem da equipe para o confronto do próximo sábado no Brinco contra o Sampaio Corrêa. Falamos do Guarani, aqui no Nossa Área. Quero ouvir o Tigrão, mas antes uma informação: o Juventude dispensou os trabalhos do Pintado. Portanto, caiu mais um técnico na Série B do Brasileiro. E aí, Tigrão, falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Bom, o Guarani não foi, né? O Guarani não foi para Recife. Aliás, uma preparação profissional, hein? Logística perfeita, chegou lá na quinta-feira, chegou para descansar, para treinar lá no CT da equipe do Ceará, chegou para se recondicionar, para dar todo o conforto para os jogadores. Eu acho que eles dormiram demais e acabaram dormindo, inclusive, durante o jogo. O Guarani foi um horror, né? O Guarani foi um time lento, previsível, tocando de lado, com um distanciamento gigantesco entre as linhas, sobretudo as costas dos volantes e a entrada de zaga, um buraco negro ali onde, nossa, que facilidade que teve o Sport para tocar a bola. Que facilidade que teve o Sport para construir as suas jogadas. Que buraco sempre nas costas do Mike no primeiro tempo, onde o Sport, aliás, construiu a sua vitória ali pelo seu lado direito de ataque. Que falta de apetite também dos volantes de tentar sair um pouco para o jogo. Que lentidão do Regis. Meu Deus, a torcida ficou assustada. O time do Guarani parece que não queria nada com nada. Pernas pesadas. E eu disse ontem durante a transmissão com o comando do Carlos Batista, olha, se eu tivesse que usar, me fosse dado o direito de usar um adjetivo só para qualificar o Guarani no jogo de hoje, eu diria preguiçoso, time preguiçoso. Não queria nada com nada a ponto do Sport ter construído o placar de 2-0 no primeiro tempo e depois veio até 15, 20 do segundo tempo procurando o terceiro gol, não fez mais uma vez, né? Porque o goleiro do Guarani acabou fazendo defesas importantíssimas, e salvou de um vexame maior, mas quando a equipe do Sport percebeu que também, mesmo sem liquidar o jogo no terceiro, que correria muito poucos riscos dentro da partida, que o Guarani não oferecia nenhum risco, nenhuma resistência, aí o Sport se poupou. O Sport também começou a levar a bola para aquela zona morta ali, toca aqui, toca ali, e ninguém chegava, e baixa intensidade, e as alterações também não surtiram nenhum efeito. E olha que o Bruno Pivetti tentou, né? As peças que ele tinha disponível no banco, ele tentou utilizar de todas as maneiras. Mexeu aqui, mexeu ali, tirou o Regis, tinha perdido, contundido o Bruno Mendes e o Derek, que normalmente entra bem, ontem também não foi bem, também entrou confuso, perdendo as bolas, não se posicionando legal. Olha, não fosse o Pegorari, mais uma noite de grande inspiração e o Guarani teria voltado de Recife com uma sacola, o que não é previsto, que eu não vi nada de especial no time do Sport. Vi sim um Guarani que não conseguiu ser nem a sombra das 3 primeiras rodadas. Sobretudo das 2 primeiras rodadas contra o Avaí e contra a equipe do Ceará fora de casa. Que era um time alegre, que marcava assim atrás, que baixava as linhas, mas que quando retomava a bola saía rápido, saía de forma vertical, saía no sentido do gol, saía com muita velocidade e saía fazendo gols. Ontem, nossa, ficava todo mundo champuzando a bola, todo mundo encebando e ninguém se arriscando, ninguém se atrevendo a fazer uma jogada de maior qualidade, de fazer um enfrentamento 1 contra 1, de sair para cima do adversário. Uma atuação horrorosa do Guarani, em todos os seus compartimentos, defesa, meio campo e ataque. E volto a dizer, herói da noite, Pegorari. Não fosse ele, sacola à vista, o que não é bom para um time que começou tão bem a competição, Batista. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Ponte Preta e Ceará, jogo realizado neste domingo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson, depois Júnior Tavares e Arthur, Amaral, depois Dudu, Felipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, depois Paulo Baia, Gé e Eliel, depois Léo Naldi. O Ceará de Richard, Michel, depois Vardei, Tiago, Luiz Otávio e Danilo Barcelos, Richardson, William Maranhão, depois Guilherme Castilho e Jean Cartos, depois Luvanor, Eric, depois Sechai, Nicolas e Janderson, depois Eric Pulga. A equipe do técnico Eduardo Barroca, o treinador da Ponte, Felipe Moreira. Arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Cartões amarelos, Matheus Silva, Edson, Arthur, Felipe Amaral e Gé da Ponte, Vardei, Tiago e William Maranhão do Ceará. Jogo realizado no estádio Moisés Lucarelli para um público de 4.887 pagantes, 5.553 presentes e uma renda de R$ 73.375. Esta a ficha técnica de Ponte Preta e Ceará, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área de hoje. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área.
Nós voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Ótima tarde para você. Valeu, gente. Tchau.